Hoje nós vamos estudar a lição número 4 da nossa revista, que tem por título Como se conduzir na caminhada. Ou, em outras palavras, qual o padrão mínimo, eu diria, que a Bíblia nos descreve sobre como seguir na caminhada cristã. A Bíblia, ela, como todos nós sabemos, é o nosso manual ou imagino que todos sabem, mas se não souberem, a Bíblia, nós vemos que a Bíblia é o nosso manual de regra, fé e prática, ou seja, a Bíblia ela contém todas as diretrizes, todos os caminhos, todos os atalhos, tudo aquilo que nós precisamos fazer para seguir na vida cristã, para voltar a ter um encontro com Deus. E na lição de hoje nós vamos ver alguns desses, nós vamos ver um padrão mínimo, né? Quando a gente fala de padrão, a gente vai falar mais sobre o que é padrão, mas existem diferentes níveis de padrão. Tem o padrão mínimo, ou seja, esse é o mínimo necessário, e aí vai subindo o padrão, ou vai desenvolvendo esse padrão, colocando mais coisas que são úteis no nosso contexto, na nossa caminhada cristã. Então hoje a gente vai ver qual é esse padrão mínimo, o que a Bíblia nos mostra sobre esse padrão de conduta que nós, como cristãos, ou aquelas pessoas que têm no seu coração o desejo de serem cristãs, o que elas precisam fazer ou desenvolver e que, como nós vamos ver também, auxilia no caminho da santificação. Então muitas pessoas entendem que padrão é algo ruim, porque é uma forma a ser seguido, é uma barra estabelecida, é um padrão estabelecido, mas na verdade, na maioria das vezes, quando você tem um padrão, ou na maioria das vezes a melhor coisa que existem é você ter um padrão, porque você tem um guia, porque você tem alguma coisa que vai te ajudar em algum momento. E na vida cristã não é diferente. Então, como cristãos, nós temos um padrão de conduta, nós temos um padrão de vida que nós precisamos desenvolver para seguirmos, seja para seguirmos na vida cristã, seguirmos na caminhada cristã, mas também para tornar mais fácil, vamos dizer assim, ou tornar possível seguir a vida cristã. Nosso texto base se encontra em Efésios, capítulo 5, e nós vamos ler do verso 15 ao verso 17. Efésios, capítulo 5, do verso 15 ao verso 17, que diz assim: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, enquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. É interessante como que Deus, agindo com amor, agindo com cuidado, agindo com carinho, agindo com bondade perante os homens, Ele prepara para nós uma regra, Ele prepara para nós um padrão de vida que é esperado. Por que eu digo isso? Porque se Deus chegasse simplesmente e falasse, eu faço essa comparação, eu vejo essa comparação, ou eu vejo em vários exemplos da vida cotidiana, isso muito claro, pelo menos eu consigo enxergar isso muito bem. Se Deus fosse apenas Deus, Santo, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e Ele, por misericórdia, Ele definisse, ou Ele preparasse um caminho, preparasse uma opção, né? Uma forma das suas criaturas voltarem a ter comunhão com Ele. E Ele simplesmente falasse, olha, criaturas, aquele é o caminho. Se você seguir por ali, você vai voltar a ter comunhão comigo, você vai me encontrar. Deus seria misericordioso? Sim, sem dúvida. A gente já aprendeu aqui várias vezes que misericórdia é quando Deus não dá aquilo que nós merecemos. Ele seria misericordioso? Sem dúvida. Ele não estaria dando para as suas criaturas, ele não estaria dando para os homens a consequência de viver eternamente longe dele. Deus estaria sendo gracioso? Também. Nós já aprendemos também, já vimos várias vezes que graça é quando Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. Então, pela consequência do pecado, nós não merecíamos estar próximos de Deus. Mas pela sua graça, agindo com graça, Deus ele provê um caminho, ele provê uma opção, ele provê uma alternativa para que nós possamos voltar a ter comunhão com Ele. Então Deus ele agiria com misericórdia, agiria com graça. Mas alguém poderia falar assim, poxa, mas esse caminho proposto por Deus é um caminho muito difícil.
essa forma de vida, ou forma de como devemos viver a nossa vida, até voltarmos a ter comunhão com Ele, não é tão simples assim, não é tão fácil assim, não é tão direta assim. É bem difícil, talvez a maioria das pessoas que vão tentar não vão conseguir. E aí a gente poderia dizer que Deus apenas agiu com misericórdia e graça, mas Ele não agiu com bondade, por exemplo. Ou Ele não agiu com cuidado, Ele não agiu com carinho, porque Ele simplesmente preparou um caminho e Ele não se importou se esse caminho era fácil ou difícil. Ou melhor, Ele não se importou se esse caminho era possível ou impossível. Ele apenas deu um caminho e falou, ó, se vira aí, dá teu jeito. Uma comparação muito esdrúxula, muito simples de a gente fazer, é como se alguém chegasse e falasse assim, poxa, eu queria ir para Lisboa de carro. Eu falo, ó, Lisboa é pro oeste. Você pega o teu carro e vai pro oeste que você vai chegar em Lisboa. Tá, mas é isso? Mas vou pro oeste, o oeste é grande demais. Por quais países eu tenho que passar? Quais são as melhores rotas? Quais são as melhores estradas? Como é que fica a questão de abastecimento? Por onde tem mais pedágio? Por onde tem menos pedágio? Qual rodovia é mais segura? Como de fato eu chego lá? Ah, não sei, ó, vai pro oeste, tá, você ajudou, você deu um caminho para chegar no destino, mas você também não deu muitas informações, não proveu muitas facilidades para que essa pessoa possa chegar no destino de forma segura e de forma da forma esperada. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que Deus ele não só agiu com misericórdia e graça, mas Ele também agiu com amor, com bondade, com cuidado, com carinho, com preocupação. Porque quando nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos o padrão bíblico do cristão, e aí aqui a gente está falando especificamente do padrão mínimo esperado do cristão, ou o padrão mínimo sugerido para um cristão viver a sua vida. Nós vemos que Deus ele não só preparou o caminho, Ele não só apontou o caminho, mas Ele também deu todas as dicas para a pessoa que vai seguir esse caminho. Ele falou assim, olha, vocês querem rolar até comunhão comigo? Tudo bem, o caminho é esse. E aí vocês fazem o seguinte, ó, vocês pegam esse caminho e vocês andam desse jeito, vocês fazem desse jeito e daquele outro, e nesse ritmo, e dobra à esquerda, e dobra à direita, e segue tantos metros à frente. Ou seja, Deus deu todas as coordenadas para que quem se propõe, para aquele que se propõe a seguir esse caminho, tenha plenas condições de chegar ao destino, desde que siga todas as orientações, ou seguindo todas as orientações será muito mais fácil de seguir nesse caminho. Então isso é muito interessante, é o que nós vamos ver hoje. O primeiro padrão, e aí para muitas pessoas pode ser um padrão inatingível, vamos assim dizer, mas a verdade é que ele é um padrão atingível porque ele é um padrão, ele é uma referência, e embora muitas das vezes a gente entenda que algumas referências são inatingíveis, só o fato de ter uma referência já é uma coisa boa. Por exemplo, na sua vida, imagina que você começou uma nova carreira, você agora decidiu ser, sei lá, piloto de avião, e aí você começou a estudar para isso. E aí muitas pessoas podem achar que pilotar avião igual, e aí eu não faço a mínima ideia de quem seja o melhor piloto, também não acho que exista um melhor piloto, mas quando você olha para um piloto, por exemplo, um piloto de uma companhia aérea grande, renomada, que pilota aviões grandes, né, pesados e tudo mais, você pode olhar e falar assim, poxa, é muito difícil eu chegar para pilotar esse avião. Sei lá, vamos dar nomes, por exemplo, é muito difícil eu começando agora, eu chegar a ser piloto da Emirates e pilotar um 787. Que, se não me engano, acho que é o maior avião do mundo. É um Boeing, né? É muito difícil eu fazer isso. Bom, difícil pode ser, a gente não está falando que é fácil. Mas se você conhece alguém, ou se você tem uma referência de alguém que já fez isso, ou se você tem uma referência de uma pessoa que deixou todos os passos para que você faça isso, por mais que possa ser difícil, parece ser uma coisa tangível. É muito mais difícil para uma pessoa, por exemplo, que quer ser um piloto de avião e que não faz a mínima ideia de como chegar lá, que não faz a mínima, não conhece pessoas, não conhece referências. Então, referências são muito boas, por mais que elas possam parecer inatingíveis. E por que você está falando isso, Diego? Porque quando nós vamos para João capítulo 13, versículo 5, nós encontramos
não só uma referência, mas nós encontramos a referência, ou o padrão que nos é aconselhado a seguir. João capítulo 13, versículo 15, diz assim: porque eu vos dei um exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Então a gente encontra Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo, falando: olha, você quer um padrão? Você quer uma referência? Olha para mim. Assim como eu fiz, façam vocês também. E aí é evidente que muita gente pode falar assim: poxa, mas se o padrão é Jesus Cristo, então eu estou lascado, porque não vou conseguir fazer o que Jesus fez. Eu não vou conseguir fazer exatamente da mesma forma que Jesus fez. De fato, eu diria que, não vou dizer que é impossível, porque senão Jesus não estaria falando: façais vós também, como eu vos fiz. É importante a gente entender que Deus nunca nos dá mais do que nós podemos suportar. Ou seja, se na Bíblia está escrito: sede santos porque eu sou santo, então é porque é possível ser santo. Se na Bíblia está escrito Jesus falando: olha, eu vos dei um exemplo para que como eu vos fiz, façais vós também, ou seja, faça aquilo que eu fiz, é porque é possível. Senão Deus seria um mentiroso, senão Deus seria um enganador. Se ele falasse para nós fazermos alguma coisa que não é possível nós fazermos. Então a gente sabe que é possível ser igual a Jesus. É no sentido humano, obviamente. Não é possível ser igual a Jesus conhecendo o coração das pessoas, por exemplo, como Jesus fazia. Mas aí é importante entender que Jesus era homem, mas ao mesmo tempo também era Deus, apesar de ter encarnado como homem. Mas o fato é que, no que diz respeito ao padrão esperado, ou o padrão sugerido, apresentado pela Bíblia para a vida cristã, é possível. Tanto que Jesus fala para nós fazermos. Agora, se é fácil, aí já é outra história. Uma coisa é ser simples, outra coisa é ser fácil. Simples é diferente de fácil. 1 mais 1 igual a 2 é uma conta simples de se fazer, não necessariamente fácil. Diego, mas 1 mais 1 é fácil. É fácil para você que tem 30 anos, 40, 50. É fácil para você que já terminou a escola. Se você pega, por exemplo, uma criança de 3, 4 anos de idade, talvez para ela não seja tão fácil quanto parece, ou quanto é para você. Então a gente precisa entender a diferença entre simples e fácil. Mas, João capítulo 13, versículo 15, nós encontramos um padrão, um modelo. O que é um padrão? Um padrão, ele é um modelo. Um padrão é uma norma que foi determinada por um consenso, ou seja, um grupo de pessoas, uma ou mais pessoas, se reuniram e chegaram num padrão. Um padrão também pode ser estipulado por uma autoridade, ou seja, uma autoridade, uma pessoa que está num cargo de autoridade, uma pessoa que rege sobre alguém ou sobre alguma coisa, chega e fala: olha, a partir de hoje o padrão é esse. Então, por exemplo, aqui na igreja nós temos um padrão. Seja um padrão que foi instituído pela direção da igreja: olha, aqui na igreja nós vamos fazer assim. Aqui na igreja a parede vai ser branca, não vai ser preta. Aqui na igreja as cadeiras vão ser dessa forma. Vai estar ordenado desta forma. Mas por que não de uma forma diferente? Bom, aí, se precisa de uma forma diferente, a gente sempre discute ou define um novo padrão, ou a gente rejeita esse novo padrão proposto e segue um padrão antigo. Um padrão, ele também é uma base de comparação. Toda a nossa vida é regida por comparações. Nós sabemos guiar, ou nós sabemos decidir sobre algo baseado em comparação. Nós comparamos uma coisa com a outra. Eu tenho vários exemplos aqui. Por que quando eu pergunto para você que cor é essa parede, você fala que essa parede é amarela? Porque você tem uma base de comparação. Você tem um padrão. Você tem um padrão de amarelo, um padrão de verde, um padrão de azul. É o que a gente pode chamar das cores primárias. E aí, comparando com o padrão, você consegue distinguir as coisas. Então, nós vemos que padrões são importantes. Coisa que tem sido mudado nos dias de hoje. Hoje em dia, ter um padrão não é mais legal. Hoje em dia, o legal é estar fora do padrão. Uma coisa sutil, muitas das vezes. Que muitas pessoas, inclusive dentro da igreja, apoiam. Mas nós vemos que, biblicamente, não ter um padrão é ruim. Senão Jesus não falaria: olha, eu vos dei um exemplo, então faça o que eu faço. Senão Jesus falaria assim: olha só, cada um faz do jeito que quer. E aí depois a gente vê como é que fica. Senão Jesus falaria assim: olha só, vocês foram dotados da identidade própria, então cada um faça de acordo com a sua própria vontade. Mas não, quando nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos Deus, nesse caso
do versículo Jesus, mas como um todo, Deus estabelecendo um padrão. Então, padrões são importantes. Padrões devem ser seguidos, não só na igreja, mas fora da igreja também. Em todo o ambiente que nós temos, em todo o ambiente que nós vamos, em todo o ambiente que nós frequentamos, nós encontramos padrões. Fiquem atentos a isso. Se em algum momento, de alguma forma, você se deparar com uma situação onde é informado para você que não existe um padrão, desconfie. Porque até mesmo não ter um padrão é um padrão. Olha que interessante. Você vai para uma empresa. As empresas hoje, pelo menos eu sou da área de tecnologia, pelo menos as empresas de tecnologia, eu diria que, se não 100%, mas a maioria esmagadora delas, não tem um padrão de vestimento. Ou seja, você vai vestir do jeito que você quer. Se você quiser ir de calça, você vai, se quiser de bermuda, você vai, camiseta, meia manga, camisa social, gola polo, camisa de tudo, com boné, sem boné, com chapéu, sem chapéu, saia curta, saia longa. Do jeito que você quiser, você não pode ir pelado, porque aí é tentado ao pudor, aí está quebrando uma lei. Mas você não tem padrão de vestimenta. Não ter um padrão de vestimenta é um padrão. Porque um padrão é uma norma. Um padrão é uma comparação. Então, não ter um padrão é um padrão. Um padrão perigoso, mas é um padrão, não deixa de ser um padrão. Então a gente vê como que no dia a dia, a gente vê como que o mundo hoje está tão deturpado que ele coloca para as pessoas que não ter um padrão é bom. Porque ter padrão é ruim. Só que não ter um padrão também é um padrão. É como as pessoas, por exemplo, que são os desigrejados. Ah, não, eu não quero saber de igreja, porque eu não gosto de igreja, porque o pastor, porque eu não sei quem, papapá. Então, a partir de hoje, não sou igreja. Aí, criou-se a igreja dos que não têm igreja, que é mais uma igreja. Olha aqui, que curioso. Diga. A questão de submissão também, que a gente vê, por exemplo, lá em Tiago 4:7, sujeitar-vos a Deus. Tem sempre a ideia na Bíblia de que a gente tem que ser sujeito a Deus. Só que no mundo hoje a questão do se sujeitar, do ser submisso a alguém, é muito deturpada no sentido que eles dizem muito, isso se ouve explicitamente, quanto algumas vezes não tão declaradamente, e que você não pode baixar a cabeça para tudo que você ouve, que você tem que ser independente nas coisas que você faz. E a gente, quando a gente cresce, acho que isso é talvez comum no corpo, quando você é criança e depois chega aos 17, 18 anos, ou antes, na verdade, chegar isso, você diz, um dia que eu chegar à minha maioridade, eu vou ver minha própria vida, não vou ter que mais estar debaixo do meu pai e da minha mãe. E aí você sai, quando você cresce, você está liberto, vamos dizer assim, dessa liderança, você vê que a vida realmente não é esse mar de rosas, que simplesmente posso escolher o que quiser e agora está tudo certo. Exatamente. Há uma dificuldade. E a questão de submissão, no caso de se sujeitar a Deus, não é uma posição no sentido de sermos escravos, mas por ele sermos livres no final das contas. Exatamente. E a deturpação disso justamente porque a gente não chega nesse alto. Exatamente. E isso tem crescido muito e afetado as igrejas. Você vê, por exemplo, a questão da submissão, você está falando sobre submissão, né? sobre ser sujeito. Você vê, por exemplo, no casamento, quando nós olhamos para a Bíblia, o que a Bíblia diz? Que a mulher deve ser submissa ao marido. E aí o que o movimento feminista diz? Não, ninguém manda em você. Você faz o que você quer. Você não está submissa ao seu marido. Não está você acaba sendo submissa, estando submissa a uma ideologia. No fim, você é submisso de alguém. A diferença é que você escolhe de quem você quer ser submisso. Não existe, eu diria que, no sentido bem amplo da palavra, não existe liberdade. Você só tem que escolher quem vai ser o seu dono. No sentido religioso, não existe liberdade. Não existe alguém completamente livre ou completamente alheio à religião, à espiritualidade. Não, porque ou você é filho de Deus, ou você está com Deus, ou você está com o diabo. Nós já vimos isso mais de uma vez. Então, no fim, não existe liberdade. O que existe é você escolher a quem você serve. E aí, quando você escolhe a quem você serve, você ou pode estar debaixo do jugo do diabo, ou você pode estar debaixo do jugo de Deus. E o que nós encontramos na Bíblia sobre o jugo de Deus? O que Jesus fala sobre isso? O meu jugo é o quê? Leve e suave. Mas debaixo de um jugo você vai estar sempre. Ah, eu vou ser independente e eu não vou ser mais funcionário, eu agora vou ser patrão.
você continua debaixo do jugo, você não está livre. Você tem várias obrigatoriedades. A diferença é que ao invés de você receber um salário todo mês, de você ter que reportar para o seu chefe, de você ter que seguir regras da empresa que não foi você que criou, você agora vai ter que definir as regras que alguém vai criar, que alguém vai seguir. Você agora vai ter que, ao invés... Você não recebe um salário, você pode receber o quanto você quiser. Sim, mas primeiro você tem que pagar seus funcionários. Você tem outros, vamos dizer assim, outros chefes. Isso muitas pessoas não conseguem entender. Mas, Diego, por que João capítulo 13, versículo 15, Jesus diz, olha, faça como eu... João 13, versículo 15, Jesus diz, porque eu vos dei o exemplo para que como eu vos fiz, façais vós também. Ou seja, por que Jesus se coloca como um exemplo? Por que Jesus se coloca como um padrão a ser seguido? Quem é Jesus? Vamos dizer assim. Pode parecer uma pergunta não é ofensiva, mas posso usar, desrespeitosa. Você fala, tá, mas quem é Jesus? Muito comum hoje em dia. Ah, porque o fulano falou, tá, mas quem é fulano? O que ele fez? Quem é essa pessoa? Você pode se perguntar, é lícito você se perguntar quem é Jesus? No sentido de por que Jesus é o padrão que eu tenho que seguir? E aí a gente encontra essa resposta lá em Hebreus capítulo 12, versículo 2. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Hebreus capítulo 12, versículos 2, está escrito assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra no trono de Deus. Por que Jesus é o padrão a ser seguido? Hebreus capítulo 12, versículo 2 responde essa pergunta. Você pode falar assim, porque Jesus é o Filho de Deus. Não, errado. Jesus não é o padrão porque ele é o Filho de Deus. Porque se ele fosse o Filho de Deus, ele seria um padrão inatingível, inalcançável. Alguém que consegue ser como um filho de um Deus, ou um filho de Deus, não consegue. Porque o Filho de Deus também é Deus. É um padrão inalcançável. Então, por que Jesus é o padrão? Hebreus capítulo 2, versículo 12, versículo 2. Olhando para Jesus, ou seja, Jesus é o nosso padrão. Por que ele é o nosso padrão? Primeiro, porque ele é o autor da nossa fé. Ele é quem autora a nossa fé. Ele é quem concede a nossa fé. É por ele que nós temos fé. Então, ele é o autor da nossa fé. Consumador da nossa fé. Jesus não só é o autor, mas ele é o consumador. Ou seja, Jesus não só nos dá a nossa fé, mas é ele quem exerce a nossa fé. É ele quem nos dá a salvação. Nós já vimos isso em outra... Nós vimos isso... foi no seminário que nós falamos sobre isso, não foi aqui, né? No seminário nós vimos quem é o consumador da nossa fé. Nós não fomos salvos por Deus. Nós somos salvos por Jesus. A salvação ela foi providenciada por Deus. Ela foi idealizada por Deus. Mas quem nos salva de fato e de direito não é Deus. É Jesus Cristo através do sacrifício. Então por que Jesus é o nosso padrão? Primeiro, porque ele é o autor da nossa fé. Segundo, ele é o consumador da nossa fé. Ele não só idealiza a nossa fé, mas ele também consome a nossa fé, ele também executa a nossa fé. Por que Jesus é o nosso padrão? Porque pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou a cruz. Ou seja, diante daquilo que estava proposto para ele, diante daquilo que foi colocado para ele como um plano, foi executado por ele, ele suportou a cruz. Suportou, como que ele suportou a cruz se nós sabemos e lemos e sabemos que ele morreu na cruz. Sim, mas ele suportou até o fim. Até onde ele pôde, ele suportou. Até onde a natureza humana de Jesus, até onde o corpo de Jesus pôde suportar, ele suportou. Tanto que ele não falou nada. Nós vemos em todo o texto sagrado que Jesus ele suportou calado. Jesus não falou nada. A única coisa que Jesus falou foi, tenho sede. Deram vinagre para ele e não falou, poxa, vinagre, dá para me dar um copo d'água? Não, deram vinagre e tomou vinagre. Era para caminhar, para carregar a cruz? Então carrega a cruz. Era para colocar coroa de espinho? Então coloca coroa de espinho. Era para escarnecer? Era para blasfemar? Era para esbofetear? Então faça, sem problema nenhum. Uma prova disso é que quando Jesus é preso, que Pedro saca a espada e corta a orelha do soldado,
O que Jesus fala? Filho, se eu quiser, você acha que meu pai não mandaria aqui anjos para me salvar? Então, calado, ele sofreu muito. Então, ele é nosso padrão. Pelo gozo, suportou a cruz. Desprezando a afronta, ou seja, sempre que Jesus era afrontado, essa afronta era desprezada por Jesus. Deixa eu falar, deixa eu fazer, não estou nem aí. A única vez que nós encontramos Jesus irado, porém sem pecado, é quando ele entra no templo e vê as pessoas fazendo do templo, do pátio do templo, um mercado, onde as pessoas vendiam os animais que iam ser sacrificados, ou seja, desfazendo ou indo completamente contra a ideia do sacrifício por perdão dos pecados. E aí nós vemos um Jesus irado, mas sem pecado, é importante nós lembrarmos. Mas tirando isso, isso a gente não pode entender como uma afronta direta a Jesus, né? Mas, tirando esse episódio, que não pode ser colocado no mesmo meio de afronta, em toda a vida de Jesus nós vemos Jesus afrontado, mas sempre desprezando essa afronta. A gente não vê Jesus triste, Jesus chateado, Jesus respondendo. A gente vê o Jesus falando, traduzindo, né, no popular, a gente vê Jesus sendo desprezado, mas falando assim, sendo afrontado, mas falando assim, meu problema não é com ele, meu negócio não é com ele. O que eu vim fazer e você está me afrontando, deixa pra lá. Entra por um ouvido, sai pelo outro. E aí no final do versículo 2 diz, e assentou-se à destra do trono de Deus. Ou seja, ele terminou e cumpriu o que ele tinha que fazer. Ele veio ao mundo, ele sofreu, ele desprezou a afronta, ele suportou a cruz e no fim sentou-se à destra de Deus. Trazendo para o nosso exemplo, trazendo para o nosso contexto, ele completou a caminhada. Ele chegou no fim. Eu diria que uma das pouquíssimas pessoas que a gente pode dizer com certeza, essa pessoa está no céu. Pouquíssimas pessoas a gente pode falar isso. A maioria delas, eu diria, se não todas, dentro do texto sagrado. Por exemplo, Elias, a gente pode falar, não, Elias está no céu. Arão está no céu? Acho que sim, talvez. André está no céu? Olha, tudo indica que sim. É bem possível, é bem provável. Mas eu não posso garantir para você 100% que André, o discípulo, está no céu. Agora, Jesus eu posso garantir, olha, Jesus está no céu. Ou seja, ele completou a caminhada. Ele completou o caminho. Ele chegou no objetivo final. Por isso, ele é um padrão a ser seguido. Voltando para o início da aula, nós falamos sobre ser piloto de avião. Se você quer ser piloto de avião, você vai se inspirar numa pessoa que é piloto de trator? Que é motorista de trator? Não. Que sentido tem eu querer ser piloto de avião e me inspirar em alguém que sabe dirigir um trator? Não tem valor nenhum. Você vai se inspirar em alguém que é piloto de helicóptero? Bom, os dois voam. Talvez tenha alguma coisa que eu possa aproveitar. Você vai se inspirar em alguém que é piloto de bimotor, por exemplo? Bom, os dois são aviões. Um infinitamente menor do que o outro. Mas talvez pode ser um caminho. Agora, é muito melhor você se inspirar numa pessoa que de fato já pilota o avião que você quer. Um Boeing 787 que cabe não sei quantas pessoas. Então, por que Jesus é o nosso padrão? Porque ele fez tudo o que nós precisamos fazer. Desprezar a afronta, suportar a cruz. Diego, mas eu não vou ser crucificado. Não, mas aqui a gente está falando suportar a cruz no sentido de suportar as dificuldades, de suportar, de padecer, de suportar as perseguições, de suportar não fazer a sua vontade que a carne quer fazer, mas sim que o Espírito quer fazer, no sentido de obediência a Deus, no sentido de, como nós vemos Jesus falando, Pai, passa de mim esse cálice, mas faça conforme a tua vontade. Chegar e falar, Jesus, olha, tá difícil, mas se a pessoa quer que eu faça, então eu faço. Por isso Jesus é o nosso padrão. Um outro fato do porquê Jesus é o nosso padrão. João capítulo 4, versículo 34. João capítulo 4, versículo 34.
Em João 4,34, nós vemos Jesus falando assim: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. E aí a gente precisa entender o que Jesus está querendo dizer aqui, porque a minha comida é fazer a vontade, mas fazer a vontade não entra na minha boca, não alimenta meu estômago. Como que fazer a vontade daquele que me enviou, ou seja, fazer a vontade de Deus, era a comida de Jesus? Vamos entender. O que o ser humano precisa para ficar vivo? Comida. Certo? Qual que é a comida? Uma comida saudável. A gente pode dizer que, no fim das contas, o ser humano precisa de proteína, de vitamina, né? Dos macronutrientes para se manter vivo. Jesus está falando aqui, olha, eu só consigo me manter vivo porque eu faço a vontade do meu Pai. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. O que me mantém vivo, o que me mantém disposto, o que me mantém ativo é fazer a vontade daquele que me enviou. Não é diferente do que nós aprendemos em outros lugares da Bíblia. Porque quando nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos que em Deus nós temos vida, longe de Deus nós temos morte. Em Deus nós temos comida, longe de Deus nós temos fome. O que Jesus fala sobre ele ser, sobre quem ele era? Ele era quem? O pão da vida. O pão da vida. Então, por que Jesus é o nosso padrão? Porque Jesus, ele fala para nós, no versículo 34 do capítulo 4 de João: a minha comida, o que me sustenta, é fazer a vontade de Deus. Vamos ainda para João capítulo 6, versículo 38. João capítulo 6, versículo 38. Jesus diz assim: tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Ou seja, tudo que o Pai dá, chega em Jesus. E tudo que chega a Jesus, ele não lança fora. Mas como assim, Diego? O que isso tem a ver com Jesus ser o padrão da vida cristã? 6,38. Não. 6,38. Porque eu desci do céu, não... tá errado, eu li errado. Eu li o 37. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Na verdade, a gente pode ler os dois juntos. 37 e 38. 37 e 38 diz assim: tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Como assim, Diego? O que isso tem a ver com Jesus ser o padrão? Porque Jesus fala: olha, tudo que o Pai me dá é para mim, chega até mim. E o que chega até mim, eu não vou lançar fora. O que chega até mim, eu vou, de alguma maneira, usar isso. De alguma maneira eu vou exercer isso. De alguma maneira eu vou me apossar disso. Porque eu não vim fazer a minha vontade, mas fazer a vontade de Deus. Como que a gente pode fazer isso no nosso dia a dia? Existem pessoas que querem seguir uma vida cristã aonde nem tudo que o Pai dá elas querem. Se o Pai me der um emprego bom, eu quero. Mas se o Pai me dá um período de desemprego para que eu possa buscar mais a Ele, aí eu já não quero. Se o Pai me der riqueza, opa, estou dentro. Se chegar até mim pobreza, não, aí peraí. Aí eu fui chamado para ser cabeça, não fui chamado para ser causa. Mas Jesus morava na Galiléia, de frente para o mar, por que tem que morar na favela? Não que Jesus... É porque dizem que Jesus morava na Galiléia, de frente para o mar. A gente não tem nenhuma base bíblica para afirmar isso, mas é o que é a ser utilizado. E pior, é que muitas pessoas acreditam. Então Jesus ele fala: olha, tudo que o Pai me dá vem até mim, e de uma maneira eu vou lançar ele fora. Se chegar coisas boas, amém. Se chegar coisas ruins, amém também. Eu tenho certeza que vai seguir o meu crescimento. E aí o versículo 38 cumprimenta: porque eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Você não foi salvo para fazer a sua vontade. Você foi salvo para fazer a vontade de Deus. De maneira geral, subindo um pouco mais esse nível, a gente pode dizer que nós não fomos criados para fazer a nossa vontade. Nós fomos criados para fazer a vontade de Deus. Mas se eu fui criado para fazer a vontade de Deus, por que Deus me deu o livre-arbítrio? Porque Ele não quer te obrigar. Olha como Deus é amoroso, maravilhoso, misericordioso e gracioso. Deus poderia, então, criar todos os homens e forçar todos os homens a fazer só o que Ele quer, não poderia? Seria legal a parte de Deus fazer isso? Seria justo a parte de Deus fazer isso?
Então ele coloca a boa vontade, o livre-arbítrio, para que você escolha fazer a vontade de Deus. Tem uma diferença entre você fazer por escolha e você fazer por obrigação. E eu tenho certeza que você entende isso. Tem uma diferença entre você acordar segunda-feira de manhã e escolher ir trabalhar e você levantar segunda de manhã e ter que ir trabalhar. Não tem diferença? Algumas pessoas, pela graça de Deus, podem trabalhar naquilo que gostam, podem fazer aquilo que amam. E aí elas acordam segunda-feira de manhã querendo ir trabalhar. Não querendo se tirar, eu quero muito trabalhar. Não, mas feliz, contente, poxa, vou lá trabalhar, vou resolver aquele problema, vou ajudar aquela pessoa e tudo mais. Tem pessoas que, infelizmente, não trabalham com o que gostam. E elas precisam ir trabalhar, elas são obrigadas a ir trabalhar. Porque dinheiro não cai do céu, tem que pagar a conta. Então tem diferença entre você fazer porque gosta e você fazer porque é obrigado. Com Deus é a mesma coisa. Tem diferença entre você fazer a vontade de Deus porque você quer fazer a vontade de Deus, porque você entende que a vontade de Deus é superior à sua vontade, e tem diferença entre você fazer a vontade de Deus porque você quer fazer a vontade de Deus e você fazer a vontade de Deus porque você é obrigado a fazer a vontade de Deus. Você não é obrigado a fazer a vontade de Deus. Você faz se você quiser, olha. Ah, mas eu não quero fazer, então não faça. Ah, mas se eu não fizer, vai acontecer não sei o quê. Mas aí também você quer o quê? O próprio Deus diz, olha, coloco diante de vós a bênção e a maldição. Escolhe quem que você quer. Está lá em Josué. Escolhe o que você quer. Agora, a vida é feita de escolhas. Você escolhe não obedecer a Deus e você quer colher os frutos e benefícios de obedecer a Deus, não tem como. Você não consegue ter as duas coisas. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos Jesus falando, olha, eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Eu tenho certeza que se nós seguirmos o exemplo de Jesus e nós falarmos para Deus, Deus, olha só, eu vim para a terra, ou eu nasci aqui na terra, não para fazer a minha vontade, ou eu entreguei a minha vida ao Senhor, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a sua vontade. Eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Mudar para melhor? Do ponto de vista, sim. Do ponto de vista espiritual, sem dúvida. Do ponto de vista terreno, às vezes não. Mas quem que se importa com a terra? Quem que se importa com a vida presente? São 80, 90 anos no máximo. Muitas pessoas não chegam nem a metade disso. Mas a salvação é eterna. Nós vimos isso nos últimos domingos. Então, por que Jesus é o nosso modelo? Por que Jesus é o nosso padrão? Porque ele fala, olha, não vim para fazer a minha vontade. Eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Nós vemos a obediência de Deus. E aí, quando a gente pula lá para João capítulo 17, João capítulo 17, no versículo 4, a gente vê a consumação dessas palavras. Porque é muito fácil você falar alguma coisa. Difícil você fazer. Eu tenho vários momentos na minha vida em que eu falei algo e fiz completamente diferente. Eu falei A e fiz B. Milhares, diversos. Diria que acontece todos os dias. Talvez com você aconteça a mesma coisa. Então uma coisa é uma pessoa falar alguma coisa. Outra coisa é a pessoa fazer aquilo que ela falou que ia fazer. Então nós vemos Jesus falando, olha, porque eu vim fazer a vontade daquele que me enviou, não interessa a minha vontade. Porque olha, o que Jesus mandar eu faço. Tá, e o que Jesus fez no final das contas? João capítulo 17, versículo 4. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Mais para frente, a gente vai ver Jesus falando assim, Pai, passa de mim esse cálice, mas seja feito conforme a sua vontade. Mais para frente, a gente vai ver Jesus sendo preso, Jesus sendo profeteado, sendo humilhado, sendo crucificado, Jesus morrendo e ressuscitando. Ou seja, Jesus, de fato, fez aquilo que ele falou que ia fazer. Ele concluiu a caminhada. Na sua vida profissional, você quer, por exemplo, ser um astronauta. Você vai se inspirar em alguém que começou a ser um astronauta, que começou a estudar para ser um astronauta, mas terminou como um caminhoneiro? Não desfazendo da profissão de caminhoneiro, apenas dando o exemplo de uma pessoa que começou
num caminho, mas terminou no outro. Você vai seguir esse exemplo? Você vai seguir o exemplo? Você quer ser jogador de futebol? Você vai ser exemplo de uma pessoa que começou a ser jogador de futebol, mas no meio do caminho mudou e passou a ser jogador de vôlei? Não, esse exemplo não me interessa. Porque a pessoa começou fazendo algo e no meio do caminho ela fez outra coisa diferente. Por que Jesus é o nosso exemplo, o nosso padrão? Porque Jesus falou o que ia fazer e fez no popular. Popularmente, como a gente diz, Jesus bateu na mesa e falou, eu vou fazer. Foi lá e fez. Exatamente como ele falou que ia fazer. Por isso que ele é um padrão a ser seguido. Por isso que ele é um modelo a ser seguido. Por isso que ele é um exemplo de cristão, de vida cristã. Porque ele falou que ia fazer e fez. Ele falou que ia ser obediente e ele foi obediente. Ele falou que não interessava a vontade dele. E ele fez. Ele teve uma atitude que mostrou que a vontade dele de fato não interessava, mas sim a vontade daquele que me enviou. Por isso ele é o padrão a ser seguido. Por isso ele é o modelo a ser seguido. Tá, Diego, você me convenceu que Jesus é o padrão a ser seguido do cristão. Jesus é o modelo, Jesus é o exemplo. Você me convenceu que todo dia eu tenho que acordar, agradecer a Deus por mais um dia e buscar ser ou viver como Jesus foi, como Jesus é. Ele não morreu, na verdade ele morreu, mas ressuscitou. Como Jesus é e fazer o que Jesus fez enquanto estava aqui na terra. Mas isso é muito difícil. De fato, alguém falou sobre facilidade. A gente falou que é possível. Agora, se é fácil ou difícil, aí já é outra história. Mas como que isso pode se tornar mais fácil? Ou como que isso pode se tornar menos difícil? Vamos lá, por exemplo, para Mateus capítulo 6, versículo 10. Na verdade, Mateus capítulo 6, do 9 ao 13. Aqui tem o 10. Mateus capítulo 6. Do verso 9 ao verso 13. Mateus 6, do 9 ao 13, diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza a tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai Diego, mas isso, o Pai Nosso, vai fazer a minha vida ser mais fácil ou menos difícil? Vai fazer eu seguir a Jesus? Vai fazer ser mais fácil ou menos difícil seguir a Jesus? Eu não estou entendendo. Porque o Pai Nosso eu conheço. Está chovendo no molhado? Sim. Conhecer o Pai Nosso, milhares de pessoas conhecem. Tem pessoas, inclusive, que recitam o Pai Nosso várias vezes ao dia. Mas conhecer uma coisa, praticar é outra. Eu conheço o que eu tenho que fazer. Talvez eu não tenha praticado o que eu tenho que fazer. Você já praticou o Pai Nosso? Ou você já meditou no Pai Nosso, não como um modelo de oração, mas sim como uma forma de viver? Ou um modelo de oração para uma forma de viver? Ou o Pai Nosso é só para você um modelo estrutural da oração? Porque para muitas pessoas o Pai Nosso, muitos cristãos, o Pai Nosso, ele é apenas, para muitos, ele é uma reza, é algo que você repete. Para outros é uma forma de você unificar todos os cristãos numa mesma oração, né? Então, seja católico, protestante, tradicional, pentecostal, neopentecostal, você junta todo mundo, você faz o Pai Nosso, que aí, né, tá falando de Deus e tal, cada um depende da sua fé, junta. É muito comum você ver isso, por exemplo, clube de futebol, antes de entrar no campo. Não, vamos fazer aqui o Pai Nosso, aqui não dá a mão e Pai Nosso que está no céu, santificado. Uma questão de, uma questão ecumênica, vamos assim dizer. Mas você já meditou no Pai Nosso? Porque o Pai Nosso, ele nos dá justamente todo o caminho para nós seguirmos o modelo de Jesus. Vamos ver? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome.
Reconhecer que Deus é seu Pai, reconhecer que Deus está no céu, ou seja, Ele está acima de você, reconhecer que Ele é Deus, reconhecer que Ele é santo. Tá? Se você viver a sua vida reconhecendo que Ele é Deus, que Ele é santo, que Ele é único, que Ele é Criador, que Ele é o seu Pai, eu tenho certeza que a sua vida vai ficar mais fácil ou menos difícil. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Ou seja, eu quero viver o teu reino, não o meu reino. Eu quero que seja feita a sua vontade, não a minha vontade. Tanto na terra quanto no céu. Tem muito crente que quer viver a vontade de Deus no céu, não na terra. Quer viver a vontade de Deus, que todos se salvem, que todos cheguem ao conhecimento da verdade, que todos voltem a ter comunhão com Ele. Mas não na terra, de faça o que eu estou falando para você fazer. Jesus viveu a vontade de Deus no céu e na terra. Ele viveu a vontade de Deus no céu, quando Deus falou para ele: você pode lá embaixo morrer pelos meus filhos? Pelas minhas criaturas? Posso, eu vou. Ele fez a vontade de Deus. Quando ele foi preso, ele falou: não, pode me prender. Não, pode me matar. Não tem problema. Nós, quando lemos o Pai Nosso, nós vivemos a vontade de Deus, tanto no céu quanto na terra? Tanto na terra quanto no céu? Ou a gente quer só a vontade de Deus no céu? Ou só a vontade de Deus na terra? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Jesus, quando ele dá o Pai Nosso, o modelo de oração, ele não fala: nos dê pão abundantemente, nos dê muito mais do que nós precisamos. Ele fala: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nem peixe ele pede, ele só pede pão. O alimento básico, vamos dizer assim. O alimento básico, o pão, nos dá hoje, não nos dá amanhã. Jesus não fala: o pão nosso de cada dia nos dê todas as semanas. O pão nosso de cada dia nos dê todos os meses. Ou seja, viva o hoje. O que importa é o hoje. Não adianta eu olhar para o amanhã se eu não terminei o hoje. Não adianta eu colocar no meu coração ser um bom cristão em 2025. Se eu não sou um bom cristão no dia 12 de maio de 2024. Se você não é um bom cristão hoje, o que te garante que você vai ser um bom cristão amanhã? Por que você acha que você vai ser um bom cristão amanhã se você não é um bom cristão hoje? Se eu não fui um bom cristão ontem, o ontem não me interessa, porque o ontem passou, eu não posso mudar. Então eu posso não ter sido um bom cristão até o dia 11 de maio. E eu posso passar a ser um bom cristão no dia 12 de maio. Mas não adianta eu me preocupar em ser um bom cristão no dia 13 de maio. Porque o 13 de maio é só amanhã, eu posso não acordar amanhã. Posso morrer de hoje para amanhã. Jesus pode voltar hoje à noite. Você não foi um bom cristão até o dia 11 de maio. Você não foi um bom cristão a partir do dia 13 de maio. E você não foi um bom cristão no dia 12 de maio. Não adiantou nada. Então, quando você orar o Pai Nosso, pense nisso. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Isso diz respeito à provisão. A provisão de Deus importa hoje. Você tem o que comer hoje? Tem. Então, maravilha. Você tem o que vestir hoje? Tem. Então, sensacional. Você tem onde dormir hoje? Não, hoje eu estou garantido. Então, amém. Amanhã a gente vê como é que faz. Não podemos ser ignorantes. Então quer dizer que eu vou sair do meu trabalho, eu vou largar tudo, e aí cada dia eu boto na porta de um e deixo Deus agir. Não, aí você está sendo ignorante. Aí você está tentando a Deus. Aí você está fazendo igual o Satanás mandou Jesus fazer quando ele foi tentado no deserto. Se joga daqui e chama os anjos para te salvar. Aí você está indo no caminho errado. Né? Se você tem o que comer hoje, se você tem o que vestir hoje, se você tem onde dormir hoje, amém. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Pão, o básico, nos dá hoje. Provisão. Ser um bom cristão, não se preocupe em ser um bom cristão amanhã. Não se preocupe em ser um bom cristão daqui a um ano. Não se preocupe em ser um bom cristão para os seus filhos. Não se precisa ser um bom cristão para quando você fala. Não, se preocupe em ser um bom cristão hoje. Acorda todo dia e fala: como eu posso ser um bom cristão hoje? E viva hoje, porque amanhã pode não chegar. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, Jesus está falando aqui para nós
fazermos aquilo que nós queremos que façam conosco. Se a gente for para Mateus capítulo 7, versículo 12, Jesus diz assim: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também, porque esta é a lei dos profetas. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Isso diz respeito não só a se eu não perdoo o próximo, como eu quero ser perdoado, mas também diz respeito a tudo que eu quero que seja feito para mim, então eu faço para os outros. Se eu quero que uma pessoa, quando eu chego em um lugar, me dê um bom dia, eu começo dando um bom dia para a pessoa. Ah, mas eu dei um bom dia e a pessoa não me respondeu. Eu tenho certeza que um dia ela vai ficar envergonhada e vai te dar um bom dia. Um dia ela fala assim: caramba, um dia, todo dia que chega dá um bom dia para mim. Ah, hoje eu vou dar um bom dia para ele, só para ver se ele para de dar bom dia. E vai dar um bom dia. Se nós vivermos a nossa vida fazendo para o próximo aquilo que nós queríamos que o próximo fizesse para nós vamos conseguir chegar no fim da caminhada, como Jesus chegou. Os discípulos, certa vez, chegaram para Jesus, estavam querendo saber qual era o bom mandamento, e perguntaram para Jesus qual era o maior mandamento. O que Jesus respondeu para eles? Amar a Deus sobre todas as coisas e esse mesmo. E ao próximo como a si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo. Olha aí. Mateus capítulo 6, versículo 12. Olha o Pai Nosso mais destrinchado ainda. Olha Mateus capítulo 7, versículo 12, ainda mais explícito. Ame o próximo como a ti mesmo. Faça para o outro aquilo que você queira que eu faça para você. Ah, mas eu fiz a vida inteira, eu passei fazendo para o outro e ninguém fez nada para mim. Você tem um pai. No fim de tudo, se ninguém fizer, o seu pai faz por você. Não se preocupa. Só faz. Versículo 13. E não nos induza a tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Não nos coloque em tentação, mas nos livra do mal. Como que a gente pode traduzir isso? Deus, olha só. Não me deixa passar perrengue, mas me livra do mal. Se necessário for, então eu passo perrengue. Eu só quero ser livre do mal. Às vezes, para ser livre do mal, você tem que passar um perrengue. Às vezes, para você cumprir a vontade de Deus e ir pregar em Nínive, você tem que passar 3 dias na beira do peixe. Imagina se Deus falar para Jonas: Jonas, vai para Nínive. Aí Jonas fala assim: não quero ir para Nínive, fica lá e eles perseguem. Lá eles vão me matar. E Deus fala assim: então tá, então faz isso. Então vamos deixar você pensar e você chegar à conclusão sozinho que você precisa ir para Nínive. Então, Jonas, eu vou te colocar na cadeirinha do pensamento para você refletir sobre a sua atitude, você de fato chegar à conclusão. Se você quiser também, se você não quiser, não tem problema. Mas eu vou usar aqui da psicologia, porque Paulo Freire disse, porque Freud falou, então eu vou deixar você aqui pensando. Daqui a pouquinho eu volto e vejo se você de fato quer obedecer a minha vontade ou não. Foi assim que Deus fez? Ah, não quer não? Então tá. 3 dias na barriga do peixe. Não, 3 dias acho que é suficiente. Perguntei ele. Agora você vai aprender. Aprendeu? Aprendeu. Tenho certeza que Jonas nunca mais obedeceu a Deus. Absoluta. A Bíblia não revela, mas eu tenho certeza que ele foi arrastando corrente, né? Como o pastor diz, foi arrastando corrente. Ele não queria não, mas ele foi. Mas fez. O nome dele está na Bíblia. Foi separado por Deus para ter o seu escrito no livro sagrado. Livra da tentação. Mas antes, não nos deixe cair em tentação. Mas antes disso, nos livra do mal. Você ora assim para Deus? Deus, olha só. Não me deixe cair em tentação, hein? Mas acima de tudo, me livra do mal. Me livra do mal. Não quero passar perrengue, não quero passar dificuldade, não quero ter perseguição, não quero nada disso. Mas eu também quero ser livre do mal. Então assim, ó, o que for preciso, é preciso. Às vezes é preciso. Às vezes Deus deixa na cadeira do pensamento. Às vezes Deus corrige com a vara.
mas a correção é preciso. Porque teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Se nós vivermos a nossa vida cristã de acordo com Mateus capítulo 6, versículo 13, tendo sempre em mente, não só em mente, mas principalmente no coração, de que de Deus é o reino, o poder e a glória para sempre, eu tenho certeza que a sua vida cristã vai ser o mais fácil. Ou que a sua caminhada cristã vai ser um pouco menos difícil. Então a gente vê o porquê que Jesus é o nosso modelo. Ele é o nosso modelo porque ele falou e fez. E ele não só falou e fez, mas ele nos deixou todo um exemplo, toda uma lista de coisas. Que aí, claro, a gente falou sobre isso 10 minutos, 15 minutos. Mas eu tenho certeza que se você se propor a estudar o Pai Nosso, no sentido de como viver a sua vida cristã, eu tenho certeza que você vai encontrar muito mais respostas para as suas perguntas. Seguindo o modelo de Deus e seguindo o Pai Nosso, seguindo, né, não só o modelo como pessoa, mas o modelo como escrito, aí eu tenho certeza que nós vamos enquadrar lá em 1 Coríntios capítulo 9. 1 Coríntios capítulo 9, do verso 24 ao verso 27. 1 Coríntios capítulo 9, do verso 24 ao 27, o apóstolo Paulo diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois assim corro, não com a coisa certa, assim combato, não combatendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. É muito interessante que Paulo ele faz um exemplo, que é um exemplo, ele nos dá um exemplo que é um exemplo maravilhoso. Ele fala, olha só, as pessoas correm por uma coroa incorruptível. As pessoas lutam por uma glória, mas não é garantido. Você é um atleta, você vai competir junto com 50 pessoas, você vai dar o seu melhor, você vai fazer o impossível, mas não é garantido, pode ter alguém melhor do que você. Eu tenho certeza, ou quase certeza, que você já viu pelo menos uma vez na sua vida alguma situação dessa, de alguém competindo, que deu o seu melhor, que treinou forte, que fez tudo que tinha que fazer, que correu atrás e tal, mas perdeu o prêmio. E aí essa pessoa cai em prantos, decepcionada, essa pessoa cai em prantos, desapontada, porque ela deu o melhor, esperando conseguir, mas não conseguiu. Tenho certeza que você já deve ter visto, ou quase certeza que você já deve ter visto, pessoas que deram o seu melhor, que conseguiram, mas que de alguma forma perderam. Perdeu o significado. Conseguiram há 30 anos atrás e hoje vivem no ostracismo. Há 30 anos atrás essa pessoa estava no topo. 30 anos depois ela está no ostracismo. Paulo fala, por que você vai fazer isso? Corre a carreira da coroa incorruptível, porque essa não vai ser tomada. Faça como eles fazem, dando o seu melhor, fazendo o seu melhor, se aplicando ao máximo. Porque se você quando você tiver a vida eterna, ela é eterna, ninguém vai tirar, não tem ostracismo, não tem corrupção, não tem corrupção no sentido de o que você recebeu, o prêmio que você recebeu se corromper. Você pega uma medalha, você pega um troféu, depois está tudo ruim, tudo feio, tem que ficar limpando, tem que ficar polindo. Mas a coroa da vida não vai ficar, não vai ter esse nada. Você não precisa polir a coroa da vida, você não precisa limpar a coroa da vida. E aí no final do versículo 27, Paulo diz assim, no versículo 7 ele diz, antes subjugo o meu corpo e eu reduzo a servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Você já imaginou que triste não deve ser
você ter o mesmo sentimento que os atletas que nós vemos hoje, onde você viveu a sua vida de acordo com a sua expectativa. Você se dedicou, você fez, você buscou, mas no grande dia você foi reprovado. E aí você foi reprovado e fala assim, poxa, eu podia ter feito mais. Imagina um atleta que quando chega na final, ele perde a final. Vamos colocar aqui um esporte individual. Você pega, por exemplo, um atleta de tênis, que o sonho dele, a meta dele é vencer o campeonato de Roland Garros, que é um dos mais prestigiados do mundo. E aí ele vai e treina, nutrição, e deixa de ir para aniversário, não sei o que, papapá. E aí quando chega na final do campeonato ele perde. Aí você imagina ele falar assim, poxa, aquele dia eu devia ter treinado mais. Poxa, o meu adversário hoje ele fez um movimento que eu devia ter treinado esse movimento. O meu técnico falou para eu treinar um pouco mais, sei lá, não sei os termos, mas treinar esse movimento específico. E eu não treinei. Poxa, naquele dia, caramba, eu sabia que eu tinha que ir na igreja, mas eu não fui. Eu sabia que eu tinha que ter orado mais. Todo dia eu achava que eu orava pouco, mas a correria da vida, eu sabia que eu tinha que ter feito mais, eu não fiz. Fui reprovado. Já pensou você ter esse sentimento? Não tem outra chance. E aí? O meu do apóstolo Paulo vai ser reprovado. Se a gente for reprovado, e se a gente ficar com o sentimento de poxa, eu me doei tanto na igreja, mas eu podia ter feito mais. E nós sempre sabemos aonde. A gente sabe quando a gente faz mais e quando a gente faz menos. A gente sabe quando a gente poderia fazer mais. Por mais que você não faça muito, eu tenho certeza que se você fizer uma autoanálise hoje e for justo e for realmente consciente, como o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, examine se o homem supôs a si mesmo, eu tenho certeza que cada um aqui tem alguma coisa que pode falar assim, eu posso fazer melhor, eu posso fazer mais. Tenho certeza absoluta. Tanto eu, pessoalmente, tenho certeza que se eu dobrar o meu joelho aqui e orar a Deus, eu tenho aí uma lista. Que se bobear os 10 minutos de oração que a gente vai ter no início do culto, não cabe. E eu tenho certeza que você também. Todos nós temos coisas que nós podemos melhorar. Ah, mas se eu melhorar não é garantido que eu vou ficar reprovado. Não é garantido que você vai ser aprovado. Mas diminuir a chance de você ser reprovado, sem dúvida. E aí você vai diminuindo, até que você seja aprovado. O grande problema da santificação, não o problema da santificação em si, mas o grande problema de nós, no que diz respeito à santificação, é que a gente olha a santificação por uma coisa longe e inatingível. Eu, como eu falei, eu vou ser um cristão melhor em 2025. Eu não vou conseguir ser um cristão melhor em 2025 se eu não for um cristão melhor em 12 de maio de 2024. Eu não vou conseguir ser santo quando Jesus voltar ou quando eu morrer se eu não for santo hoje. Então eu faço o que eu preciso para ser santo hoje. E amanhã é o de amanhã. E depois de amanhã. E depois. Tem um ditado muito popular no Brasil que diz que de grão em grão a galinha enche o papo. Ela não pega de uma boca só. Você pega, por exemplo, tem aquele pássaro que geralmente ele está na área portuária. Ele tem uma boca grandona assim. Garça. Pelicano. Ele vem e dá um rasante, ele enche a boca dele d'água e ele leva tudo. Ele leva água, leva peixe, o que vier ele leva. O cristão não é pelicano. O cristão é galinha. É de grão em grão, de pouquinho em pouquinho. Você não vai conseguir ser santo de uma hora para outra. Você não vai conseguir ser santo, fui santo. Não. É de grão em grão. É de pouquinho em pouquinho. São pequenas coisas que contribui para a santidade. O Pai Nosso nos mostra isso. Pequenas atitudes, pequenos comportamentos, pequenas posições que vão somando até atingirmos a altura, a estatura de varão perfeito, como diz o apóstolo Paulo. Amém?
Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Quem pode ler? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Quem pode me dar de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus? Quando nós olhamos para Jesus Cristo, e aí a gente pode aplicar esse versículo, isso que eu acabei de falar, a gente pode dizer que, ou eu diria, bom, a gente vê isso na Bíblia de certa forma, que Jesus ele não veio ao mundo com a missão entregue e só pensou no final da missão. Eu diria que Jesus, ele não, ou pelo menos eu interpreto dessa maneira, de que Jesus não viveu os 33 anos da sua vida pensando na crucificação, na ressurreição. Por que eu digo isso? Porque quando a gente vê o ministério de Jesus, a gente vê, por exemplo, que Jesus, quando ele vai no casamento lá, que a mãe dele chega para ele e fala que o vinho acabou, ele fala o que para Maria? Ele fala assim, a minha hora ela não chegou. Então a gente vê um Jesus que ele sabia exatamente a hora de agir. A gente vê um Jesus consciente de que o plano dele era morrer e ressuscitar. A missão dele era morrer e ressuscitar. Mas até ele morrer e ressuscitar, ele foi cauteloso, consciente e agindo de acordo com que as coisas fossem acontecendo. Quer ver um exemplo? A gente vê em diversos momentos Jesus curando alguém, ou Jesus fazendo algum milagre e falando assim, olha, não conta para ninguém. Vai e não conta para ninguém. Por que Jesus não manda ninguém contar para ninguém? Por que no momento em que em alguns momentos em que Jesus se sente cercado, por exemplo, Jesus vai e se afasta para outro lugar? E no popular, deixa a poeira baixar. Porque tudo tem hora. É de pouquinho em pouquinho. Se você quiser, não, porque agora eu vou ser o maior cristão que já viveu nessa terra. Você não vai conseguir. Você quer correr uma maratona? Quem tem vontade de correr uma maratona, não corre 25 km no primeiro treino. Ele vai correndo de pouquinho em pouquinho, até que ele conseguir correr 25 km. Se você tentar correr 25 km de uma maneira, num tiro só, no primeiro treino, você não chega a 2. Você vai cair no chão, no meio de novo para fora. Então, não, eu diria que um dos problemas, de novo, de nós cristãos, e obviamente eu me incluo nisso, é que nós olhamos para a santidade como algo que eu tenho que atingir, mas que eu tenho que atingir hoje. E aí, quando eu não consigo atingir, ou como eu não consigo atingir hoje, eu me frustro e coloco como impossível. E aí, não consigo ser santo. Então, deixa eu falar. Se nós olharmos para a santidade como um objetivo a ser atingido, um objetivo possível de ser atingido, e trabalharmos de pouquinho em pouquinho para atingir esse objetivo, eu tenho certeza que nós vamos conseguir. Porque nós temos exemplo na Bíblia de pessoas que conseguiram. Então, pensa de pouquinho em pouquinho. Como eu posso ser santo nesta manhã? Isso. Almocei. Como eu posso ser santo nesta tarde? Bacana. Como que eu posso ser santo nesta noite? Legal, fechou. Acordou no dia seguinte. Bom, ontem eu consegui ser santo de manhã, de tarde e de noite. Como que eu posso ser santo hoje? Bom, hoje eu posso ser santo de manhã fazendo isso, de tarde fazendo aquilo, de noite fazendo não sei o quê. Legal. Como que eu posso ser santo nessa semana, nesse mês? E aí você vai aumentando. Nós usamos isso no nosso dia a dia. Na sua profissão. Talvez vocês tenham se perguntado, como que eu posso ser melhor na minha profissão? Como que eu posso me desenvolver mais para ser profissional nesse assunto, nessa área de atuação? Você tem que estudar isso, você tem que estudar não sei o que, aí depois você estuda não sei o que lá, aí você estuda mais isso, você estuda mais aquilo, até que eventualmente você se torna um profissional naquela área. Então é assim que funciona. Alguém sai do segundo grau, termina a escola e já se forma médico?
Não. Ou engenheiro, ou qualquer outra profissão? Não. Você vai aprendendo de pouquinho em pouquinho. Até para dirigir você aprende de pouquinho em pouquinho. Quero tirar a carteira de motorista, a minha habilitação. Eu pego a minha habilitação na hora? Como é que é o primeiro treino na autoescola? Primeira coisa, você tem a prova a aula teórica. Aí você faz a prova teórica. Aí o primeiro treino na autoescola. Você aprende de pouquinho em pouquinho, até que você consegue fazer o percurso inteiro, você passa na prova e recebe a sua habilitação. A santidade é a mesma coisa. O caminho proposto para o cristão é a mesma coisa. É de pouquinho em pouquinho. A Bíblia ainda nos dá alguns outros elementos ou algumas outras coisas, características que estão contidas nesse padrão definido por Deus, ou esse padrão mínimo esperado por Deus para a nossa vida cristã. Outra coisa que a Bíblia nos mostra é sobre sermos prudentes, ou vivermos nossa vida com prudência. Vamos lá para Efésios capítulo 5. Em Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo, mais uma vez, ele nos dá um padrão a ser seguido. O apóstolo Paulo fala assim: se você tem alguma dúvida, fala, Diego, acabei de, sou cristão, acabei de me converter, ou decidi viver uma vida cristã. Já sou crente há muito tempo, mas era um crente meio sem vergonha, um crente meio desleixado, mas agora eu coloquei no meu coração que eu vou ser um crente firme. O que eu leio? Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, Paulo ele divide a caminhada do cristão em 3 partes. Primeira parte, do versículo 1 ao versículo 14. Paulo fala sobre a caminhada do cristão, o cristão andando em amor, praticando o amor. Do verso 15 ao verso 17, fala sobre a importância de sermos sábios na caminhada cristã, sermos prudentes na nossa caminhada cristã. E por fim, do verso 18 ao 33, Paulo fala sobre vivermos uma vida cristã, caminharmos na caminhada cristã, andando junto com o Espírito Santo, ou cheio do Espírito Santo. E aí, se a gente for lá para Efésios capítulo 5, do versículo 15 a 17, Paulo diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Conselho de ouro. Eu diria que é a base da vida cristã. Todo mundo que quer começar a caminhada cristã, começa por Efésios capítulo 5, do verso 15 ao verso 17. Ah, mas e o amor e o Espírito Santo? O que vem? Começa por Efésios capítulo 5, do verso 15 ao 17. Depois que você fizer Efésios 5, do 15 ao 17, aí você vai expandindo. Lembre-se, de pouquinho em pouquinho. Não tenta fazer tudo de uma vez que você não vai conseguir. De pouquinho em pouquinho. Por quê? Bom, Efésios capítulo 5, versículo 15, o apóstolo Paulo começa falando assim: portanto, vede prudentemente como andais. Ou seja, Paulo diz assim: olha, você quer ser um cristão? Você quer seguir a caminhada cristã? Primeira coisa, prudente. Ande com prudência. O que é prudência? Bom, no Antigo Testamento, prudência, a gente vai lá para Provérbios capítulo 9, versículo 9. Provérbios 9:9. Salomão, o homem mais sábio que já existiu na face da terra, diz assim: dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina o justo, e ele crescerá em entendimento. No Antigo Testamento, quando Salomão diz que o justo crescerá em entendimento, ou crescerá em prudência. Então, quando o apóstolo Paulo diz, olha, no capítulo 5, no versículo 15 diz: vede prudentemente como andais, Paulo está falando sobre ensino, sobre instrução, sobre aprender, sobre ter cuidado. No Novo Testamento, quando a gente vai para Efésios capítulo 1, versículo 8, Efésios capítulo 1, versículo 8, onde
Paulo diz assim, que ele tomou abundantemente para conosco em toda a sabedoria e prudência. Então nós vemos que andar prudentemente também é andar com sabedoria. Então quando Paulo diz, portanto, vede prudentemente como andais, Paulo está falando, olha, anda em sabedoria e conhecimento. Por que sabedoria? Quem pode me dizer? Sabedoria para nós andarmos com cuidado. Sabedoria para nós andarmos com moderação. Sabedoria para a gente andar consciente, devagar. Quando você olha uma pessoa e você fala, poxa, essa pessoa é muito sábia. Essa pessoa responde tudo de primeira? Normalmente não. Por mais as pessoas mais sábias que eu já conheci, por mais que a pergunta fosse qual é o seu nome, a resposta sempre era demorada, no sentido de demorar para responder. Por mais que eu perguntasse que dia é hoje, a resposta dessa pessoa sempre ela pausava. Estava conversando, você fala, que dia é hoje? Ela parava, respirava e respondia. Prudente, sábio. Eu diria que provavelmente as pessoas mais sábias que você conheceu, elas sempre são tardias para falar e breves para ouvir. Afinal de contas, nós temos 2 ouvidos e uma boca. Paulo fala, olha, vede prudentemente como andais. Andar com sabedoria, andar com prudência. Minha mãe dizia que pressa só para chegar no céu. Então anda com paciência, anda com prudência, ande com sabedoria. Mas nós vimos que prudência também diz respeito a conhecimento. Aí vamos lá para Provérbios capítulo 16, versículo 16. Provérbios 16, 16. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quanto mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Quando Paulo fala sobre andar prudentemente, quando Paulo fala sobre andar em conhecimento, andar em ensinamento, Paulo está falando sobre andar com a capacidade de saber fazer escolhas. A pior situação de um homem, e aí quando eu falo homem, não só homem e mulher, mas a pior situação do indivíduo é quando ele precisa agir sem escolhas. E eu estou falando não só no contexto cristão, no ambiente cristão, na vida cristã, na sua vida. Todas as situações, todas as vezes que você se colocar numa situação onde você não pode fazer uma escolha, é uma situação ruim. Às vezes você tem que fazer uma escolha, você tem que agir sem escolha e acaba dando certo. Às vezes você precisa agir sem escolha e acaba dando errado. É uma loteria, como a gente costuma dizer. Nunca se coloque numa posição onde você não pode fazer escolha. Como que eu consigo me colocar nessa posição? Prudência. Sabedoria e conhecimento. Sabedoria, prudência, para você não precisar tomar uma decisão rápida. Conhecimento, para você poder discernir qual é a melhor decisão. Na vida cristã, nós precisamos andar com prudência, com sabedoria, com conhecimento, ponderando as coisas. Tiago capítulo 5, versículo 17. Tiago capítulo 5, versículo 17. Diz assim: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Quando a gente vai lá para o livro de Segunda Reis, né? Quando a gente vai lá para o livro de Segunda Reis, nós encontramos essa passagem onde Elias pede para não chover e fica sem chover.
Mas Elias tinha uma escolha. Ele não pediu afobado. Ele não pediu da cabeça dele. Essa semana eu ouvi um vídeo de uma pessoa cristã que ela tem uma pessoa cadeirante, e aí ela chegou com a pessoa cadeirante e começou a falar pra ela e tal, não sei o que, e falou, levanta, dá um passo. E aí o vídeo, ele é assim, os padrões da internet é um pouco longo, deve ter uns minutos, talvez quase 2 minutos. No fim a pessoa não levanta. Ela não consegue levantar. E ela senta de novo. Ou seja, a cura esperada não aconteceu. Aí eu te pergunto, por que a cura não aconteceu? Porque Deus mudou? Não. Faltou prudência. Faltou sabedoria. Será que aquele era o momento de ser curado? Será que Deus queria ser curado? Será que a pessoa estava na posição de impor as mãos e ser curado? Talvez Deus quer, Deus faça. Bom, Deus sempre faz. Talvez seja o momento, mas eu não estou na posição. Falta sabedoria. Falta conhecimento. Falta prudência. Então, lá em Efésios, Paulo começa, Efésios capítulo 7, Efésios capítulo 7, Efésios capítulo 5, versículo 17, versículo 15, Efésios 5, 15, Paulo começa falando, olha, você quer viver uma vida cristã? Você colocou no seu coração o propósito de viver uma vida cristã plena, certa. Primeira coisa, vede prudentemente com bondade. Ande com prudência. E aí a gente vai precisar encerrar, já são 11h30. Na semana que vem a gente continua, porque a gente só fez, nem metade da lição a gente fez. Na semana que vem a gente vê, e a gente vai terminar de ver essa passagem de Efésios capítulo 5, do verso 15 ao verso 17. E aí Paulo fala assim, na semana que vem a gente vai ver, por exemplo, porque Paulo diz, vede prudentemente com bondade, não como nécios, mas como sábios. Às vezes a gente acha que é prudente, mas a gente está sendo nécio, ou seja, está sendo louco. É para andar prudentemente, mas como sábio. Tem diferença. No versículo 16, Paulo diz, remindo o tempo. O que é remir o tempo? Você sabe o que é remir o tempo? O que é a remissão do tempo? Nós conhecemos a remissão do pecado. Porque no processo de salvação, nós fomos redimidos do pecado. Mas e remir o tempo? Qual é o significado de remir o tempo? Porquanto os dias são maus. E aí muita gente acha que o dia mau é porque o dia é ruim, porque hoje está chovendo, então o dia é mau. Não, tem a ver com condição climática. E aí no versículo 17, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. É preciso entender qual é a vontade de Deus. Nós não conseguimos desempenhar algo 100% se nós não entendemos o porquê nós estamos fazendo aquilo. Também serve fora da sua vida. Se você fizer algo sem entender o porquê você está fazendo, você vai fazer mal feito. Quando você entende o porquê você está fazendo, você faz bem feito. Reflete sobre isso durante a semana e você vai ver que é verdade. Sempre que você faz algo na sua vida sem entender o que está acontecendo, sai mal feito. Sai pela culatra. A vontade de Deus é igual. Nós não precisamos somente fazer a vontade de Deus. Primeiro nós temos que entender a vontade de Deus. Depois fazer a vontade de Deus. E a gente vai ver na próxima semana, a gente vai entender na próxima semana o que significa entender a vontade de Deus. Tá bem?